O Brasil vive o aprofundamento de uma crise econômica. Esta crise econômica tem componentes globais, como, por exemplo, a guerra pelo preço do petróleo, que despencou 30% nos últimos dias, e a epidemia de coronavírus. Mas esta crise, ela tem causas internas de uma escolha de política econômica que não funcionou ao longo dos últimos 4 anos, que não funcionou de forma mais agravada ao longo do ano de 2019. O Brasil está beirando a um processo recessivo. O crescimento de 1% no PIB de 2019 significa estagnação. A fuga em apenas 2 meses de quase 40 bilhões da Bolsa de Valores, a queima de 45 bilhões de dólares de reservas, deputado João Daniel, no ano de 2019, mostra que a política econômica de Bolsonaro e Guedes já não estava funcionando em 2019. Com o agravamento da crise, como acaba de dizer o deputado senador Espiridião Amin, as medidas devem ser outras. Nós precisamos tomar medidas anticíclicas. O país internamente precisa tomar medidas que apontem para enfrentar a crise social e de desemprego, que já é grave e que vai se tornar gravíssima se essas medidas não forem implementadas. E uma delas deve ser focada diversas delas devem ser focadas para combater a desigualdade social. Porque desde 2014, para que se tenha uma ideia da falência deste fundamentalismo liberal, o 1% mais rico do povo brasileiro teve um crescimento, deputado Veras, de 10% na sua renda. E os 50% mais pobres perderam 17% da renda. E isso é gravíssimo para a economia, deputado Pompeu de Matos. Qual é que é a saída para o Brasil? Primeiro, chega de fundamentalismo e fanatismo liberal de anti-Estado. Chega de falar mal do Estado. Evidente que o mercado tem seu papel, por óbvio, mas o Estado também tem seu papel. Precisamos ampliar e retomar os investimentos públicos, deputada Soraya. Precisamos pegar, por exemplo, 40 bilhões dos 320 bilhões de dólares de reservas que ainda restam, e ao invés de queimar, tentando segurar o dólar, que não vai segurar com esses leilões irresponsáveis, fazer desses 40 bilhões de dólares um grande fundo para investir em obras de infraestrutura, acelerar obras que estão em curso e que vão gerar milhares de empregos no país. Na área social é preciso implementar um crédito extraordinário e imediato para o SUS, para a saúde pública, para preparar o país para enfrentar o coronavírus, porque senão a crise econômica será muito maior quando vier o coronavírus. Tem que colocar, por exemplo, 5 bilhões, deputado Nelton, por fora do teto de gastos, no SUS, para equipar a UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que está pronta, custou 500 milhões de reais, o novo Hospital de Clínicas, que são 2 blocos, e agora não está funcionando porque não tem equipamento. Dentro da nova UTI e outros equipamentos, são 120 milhões para fazer isso. Outra questão fundamental é o mínimo e crescimento e recuperação do valor do Bolsa Família, além de recolocar as pessoas do Bolsa Família que estão sendo retiradas, porque isso é combater a pobreza extrema e é melhorar a capacidade de consumo da economia brasileira, e isto gera o ciclo virtuoso, mais consumo, mais empregos, mais funcionamento da economia. Outra questão importante que salta aos olhos, presidenta, é preciso aportar recursos nos bancos públicos, porque o crédito vai escassear no setor privado, e eu peço 1 minuto para concluir, e é preciso que Banco do Brasil, Caixa Federal, BNDES, tenham recursos para financiar a economia brasileira, para concluir, para financiar, inclusive a juros baixíssimos, mecanismos que incentivem a atividade econômica.
Mais uma questão: é preciso paralisar a privatização de setores estratégicos. Petrobras, Sistema Eletrobras, como é que vão vender a Petrobras, que perdeu 91 bilhões de reais de valor num estalar de dedos nesse cassino das bolsas globais, que caiu num dia só 91 bilhões o valor da Petrobras, e o Paulo Guedes quer acelerar as privatizações, quer vender o patrimônio como alguém que tem um apartamento, vale 500 mil reais, estão pagando 300, vende por 300, não. As estatais devem ser utilizadas para ampliar investimentos. Nós precisamos retomar a política econômica de crescimento anticíclica, com salários melhores. Esse é o caminho, presidenta. Deputado